E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de hoje. O tema da nossa aula é o relevo terrestre. Vamos estudar e tentar entender e ver como são formados os relevos terrestres, aonde eles são formados e diferenciar os principais tipos de relevo. Ok? Tranquilo? Iniciando aqui, quero mostrar para vocês a definição de relevo. Então, se nós pesquisarmos na internet, nos livros, ou em qualquer fonte que fale sobre relevo, vai ter basicamente essa informação aqui, que vai dizer que o relevo são as formas adquiridas pela crosta terrestre. Essas formas são as montanhas, planaltos, planícies e depressões. São essas 4 formas de relevo, são as principais. E dentro dessas 4 formas principais existem outras subformas, que nós vamos ver mais para frente. Essas 4 formas são classificadas por sua estrutura, ou seja, por seus formatos. Cada forma dessas 4 tem um formato diferente, tanto na sua estrutura quanto na sua altitude, ou seja, suas alturas em relação ao nível do mar. Nós vamos entender daqui a pouquinho esse nível do mar. Nessa imagem, vocês podem observar o quê? Aqui, ó, os relevos são formados aqui na crosta terrestre, certo? Que é uma camada fina, né, mais superior do nosso planeta. E existem relevo na crosta continental e relevo na crosta oceânica, ou seja, relevo continental e relevo oceânico. Nós vamos estudar os dois. Nessa imagem aqui, a gente já consegue observar aqui as características. Então, por exemplo, aqui ó, a gente pode ver uma planície, um planalto. O que diferencia um do outro é o quê? É a altitude, porque planícies são áreas planas com poucas ondulações, poucos morros. Planaltos são áreas planas com poucas ondulações e poucos morros. O que diferencia é que planície fica em áreas baixas em relação ao nível médio das águas do mar e os planaltos ficam um pouco mais acima em relação ao nível médio das águas do mar. Temos as depressões absolutas, que são áreas bem acentuadas, com muita profundidade, abaixo do nível médio das águas do mar. Temos as montanhas, que são formas, né, estruturas que se afunilam com cume, né, com maior altitude. Né? Então, a gente vê aqui as montanhas. Temos as depressões relativas, que são áreas muito baixas, acentuadas, né, profundas, mas ela está acima do nível médio das águas do mar. Certo? Nós vamos entender daqui a pouquinho que é o nível médio das águas do mar. Quero ler o texto para vocês, peço que vocês acompanhem. O texto vai dizer que a superfície terrestre, também conhecida como crosta terrestre, é bem dinâmica e apresenta 4 tipos de relevo, como nós vimos, como até já falei para vocês, que são as montanhas, planaltos, planícies e depressões. Cada uma dessas estruturas apresenta o quê? Formatos distintos, capazes de ser classificados por seu desenho na natureza e sua altitude. As formas de relevo são, como vocês viram aí. A gente consegue observar aqui nessas imagens as formas de relevo, só olhando a imagem. Né? Cada uma tem as suas características. Então vamos entender basicamente o nível médio das águas do mar e a altitude. Gente, primeiramente, não tem como aprender ou entender o que é relevo sem saber o que é o nível médio das águas do mar e a altitude. Por quê? Um dos elementos que caracteriza o relevo é a altitude, né? Que, como nós já sabemos, é a distância em metros. A altitude, então, é a distância em metros de um ponto, né, para cima ou para baixo. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Certo? Vou repetir ali no texto. Ó. Um dos elementos que caracteriza o relevo é a altitude, que, como já sabes, é a distância em metros medida na vertical, desde o nível médio das águas do mar até um dado lugar. Professor, mas onde é que fica esse nível zero ali, que é o nível médio das águas do mar? A praia. Sabe a praia? A areia da praia, assim? A areia da praia é o ponto zero, o nível médio das águas do mar. Dali, o relevo que surge dali para cima, né? Para cima,
né? Estou falando de uma forma bem popular, né? É positivo. Dali para baixo é negativo, lembrando que nós temos o relevo submarino ou relevo oceânico. Então aqui, ó, nós vemos uma imagem que mostra o nível médio das águas do mar, como se fosse uma linha imaginária, né? E a altitude, ela pode ser positiva, quando é acima do nível médio das águas do mar, como está ali no A, ou negativa, quando é abaixo do nível médio das águas do mar, que é ali no ponto B e no ponto C. Em relação às altitudes negativas, só para nós entendermos melhor, para um lugar de altitude negativa usam-se os termos depressões, se está imerso. Ó, se esse lugar que está abaixo do nível médio das águas do mar está imerso, ou seja, não tem água ali, não é oceano nem nada, ó, nós chamamos de depressão. Se está submerso, né, nós chamamos de profundidade. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês as 4 formas de relevo principais que nós encontramos no nosso planeta. Quero começar aqui pelas montanhas. As montanhas são formas de relevo de maior altitude, acima de 3.000 metros. Então, acima de 3.000 metros são montanhas. Ok? As montanhas são grandes elevações constituídas, ou melhor, formadas ao longo dos anos, por atividades vulcânicas, terremotos e outras manifestações naturais, até os movimentos das placas tectônicas. Auxiliaram e ajudaram nas formações das montanhas. Nessa imagem, por exemplo, nós estamos vendo a maior montanha do mundo em relação ao nível do mar, né? É o Monte Everest, que fica nos Himalaias, uma região ali da Ásia. Ele tem aproximadamente 8.850 metros de altitude. Neste mapa aqui, ó, nós vamos ver, vou mostrar para vocês, onde nós podemos encontrar grandes concentrações de montanhas no nosso planeta. Ali no ponto 1, ó, nós temos as montanhas rochosas na América do Norte, América Central, basicamente. Na América do Sul, nós temos ali, ó, os Andes. Nós temos os montes escandinavos ao norte da Europa, seguido ali, ó, no ponto 4, os Pirineus, Espanha e França, os Alpes, né, região da Suíça, temos o Cáucaso, ali já na entrada do Oriente Médio, na Ásia, temos os Himalaias no continente asiático, ali, principalmente na região da China, Nepal, Butão, Índia. Seguido ali, ó, do Kilimanjaro, na África. Também na África, ó, o Monte Atlas, no ponto 9. Por fim ali, ó, os Montes Urais, na Rússia. E agora nós vamos ali para o relevo planalto. Planaltos são o quê? São platôs, né? Planaltos ou platôs. Eles designam as superfícies planas com elevadas altitudes, acima de 300 metros. Característica marcante que os diferenciam das planícies. Porque planaltos e planícies as características são semelhantes, basicamente, né? São áreas planas. Porém, planaltos, ele fica numa altitude acima de 300 metros em relação ao nível médio das águas do mar. Se essa forma de relevo plana está acima do nível médio das águas do mar, a 300 metros de altura, de altitude, é planalto, ok? Se for abaixo, é planície. Então aqui a gente vê o maior planalto do mundo, né? Que é nessa foto, que é o planalto tibetano, localizado na região do Tibete, na Ásia Ocidental, né? Região ali da China, Rússia, né? Com altitude ali em média de 4.000 metros de altura. Então essa área plana fica numa altitude muito alta, muito grande, né? 4.000 metros de altura. Então aqui a gente vai ver, eu vou mostrar para vocês alguns planaltos distribuídos pela Terra. Nós temos o planalto brasileiro, temos o planalto da Etiópia, na África,
nós temos o Planalto do Deccan, na Índia, e temos o Planalto do Tibete, que é esse da foto, região da Ásia. E as planícies? As planícies têm as mesmas características que os planaltos, mas né, com uma altitude mais baixa em relação ao nível médio das águas do mar. As planícies designam as superfícies planas de baixas altitudes, né, até mais ou menos 100 metros, mas fica ali entre 0 a 300 metros, né, formados por rochas sedimentares. As chamadas planícies litorâneas correspondem aos terrenos planos próximos à região litorânea, né, de acordo com seus grandes formadores. As planícies são classificadas Então, dentro das planícies, nós podemos classificá-las em 3 subformas. A planície costeira, que ficam próximas às regiões marítimas, as praias. Temos as fluviais, que são as planícies formadas ali às margens dos rios. Nós temos uma planície, a maior planície no Brasil, tem a maior planície fluvial do mundo, né? Que fica no Pantanal Mato-Grossense, que pega os estados do Mato Grosso do Sul, uma parte aí do Paraguai também. Temos também, dentro das planícies, a lacustre, que são áreas planas formadas por vários lagos. Certo? Tranquilo? Então, essas 3 imagens que eu mostrei aqui, eu tentei mostrar para vocês as características de uma planície. Lembre-se que uma planície é uma área plana e baixa, né? Entre 0 a 300 metros acima do nível médio das águas. Vou mostrar para vocês algumas planícies. Quero mostrar aqui a planície central americana, nos Estados Unidos. Temos a planície amazônica. Temos também a planície central europeia. E agora vamos entender sobre o relevo depressão. As depressões caracterizam por planos rebaixados, consideradas as menores altitudes encontradas no planeta. Então, assim, as depressões têm uma altitude média de 100 a 50 metros. Ok? Formadas principalmente pelo fenômeno da erosão. Olha nessa imagem aqui. Essa imagem é como se ocorresse uma erosão. Como se alguns milhares ou milhões de anos atrás nessa área aí não havia essa parte tão baixa, né? Fosse tudo plano, vamos supor. E com o passar dos anos ocorreu uma erosão que foi levando, carregando o solo. E hoje ficou essa parte muito profunda e acentuada. Então essa é a principal característica de uma depressão, né? Que é formado principalmente pelo fenômeno da erosão. As depressões podem ser classificadas com base no nível médio do mar. Aquelas que ficam acima do mar, do nível médio das águas do mar, são chamadas de depressões relativas. E as que ficam abaixo são chamadas de depressões absolutas. Então aqui, nessa imagem, que o nível médio das águas do mar, acima é depressão relativa. Abaixo do nível médio, depressão absoluta. Pessoal, trouxe aqui para vocês as principais informações, né? Resumido, para não ficar tão grande, para não ficar também tão cansativo, né? Então peço que vocês também façam a leitura do texto, que eu vou deixar à disposição de vocês. Leiam os textos para complementar o aprendizado, ok? Em caso de dúvidas, eu estou à disposição, é só entrar em contato e obrigado e até a próxima.